paz, que o Mestre Jesus nos abençoe, aos digníssimos irmãos e irmãs do Centro Espírita de Vila de Abrantes. A nossa proposta é realizarmos uma reflexão de um autor mundialmente conhecido, Eckhart Tolle. Ele é autor do livro Praticando o Poder do Agora. Dentro desta obra, que se tornou um best-seller, ele vai falar sobre as transformações das nossas relações viciadas em relações iluminadas. O Eckhart Tolle, ele nasceu na Alemanha, não é? E quando ele tinha 29 anos, uma profunda transformação espiritual dissolveu sua antiga identidade e mudou o curso de sua vida de forma radical. Atualmente, ele vive no Canadá, em Vancouver. Certamente, o que aconteceu com o Tolle é que acontece com cada um de nós. As nossas vidas é feitas de grandes transformações interior. Mas nesta obra notável, O Poder do Agora, do presente momento, é tentar transformar as nossas relações viciadas, o tipo de pensamento que nós produzimos, que de certa forma é muito viciada pela produção mental do ego que existe em cada um de nós. E neste capítulo, ele vai dar dicas de como realizar essas transformações viciadas em relações iluminadas. Vejamos bem as considerações que ele aborda neste capítulo. Se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora, no presente momento, não é? Que é a chave do segredo, não é? Ele vai dizendo que a chave do segredo sempre será essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. O importante é você começar a se auto-identificar. Como ele coloca na introdução, podemos transformar um relacionamento viciado em um relacionamento verdadeiro? Esse primeiro relacionamento, eu diria que é com você mesmo. Comece a construir um novo relacionamento com o seu mundo íntimo, dialogando com você mesmo, dialogando com o seu pensamento. E aí, mais adiante, ele vai dizendo que para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação, iluminação. E aí ele vai dizendo, por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Portanto, o que ele vai dizer é mais ou menos o que o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer. O pensamento cria a vida que procuramos. O poder do pensamento, o poder do agora, significa você ser senhor de si mesmo, de ter autoconsciência de que você é capaz de transformar o mundo interior
existente em você. Ele vai dando dicas, palavras-chave, que este autodomínio está sob o seu próprio controle. É você que vai determinar o momento de mudanças mentais, de mudanças psíquicas. Vejamos bem o que ele continua nessas reflexões. Por fim, ele vai dizendo, por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos. Ou seja, você saber silenciar e saber ouvir, através do silêncio, os seus próprios pensamentos. O corpo humano reflete o nosso estado emocional. O corpo humano nada mais é do que a projeção mental do que pensamos. Siddhartha Gautama, Buda, há mais de 2000 anos, ele dizia: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Então Buda, o grande pensador Buda, ele já tinha esta autoconsciência do poder do agora, do presente precioso, que é capaz de mudar a história da tua vida, da tua jornada, quando você sabe muito bem silenciar e ouvir a voz da tua alma, ouvir a profundeza da voz da sua própria consciência. Já no item 2, ele vai dizendo: na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Ele vai dizer aqui que um dos problemas da viciação humana é o julgamento. Nós, enquanto seres humanos, ainda temos na nossa estrutura psíquica mental, que é o ego, de julgar. Julgamos tudo que está dentro do nosso universo observável, dentro do nosso universo físico, dentro da nossa egrégora familiar, relacional. Nós julgamos a nós mesmos e julgamos ao outro. E quando nós partimos desta premissa de estar constantemente julgando, na realidade, estamos julgando a nós mesmos. E quando nós apontamos os vícios das pessoas, estamos estendendo para o outro aquele vício que já existe dentro de cada um de nós. E aí, ele continua dizendo: o grande elemento catalisador. Essa palavra catalisador tem um grande significado. É o grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento. É a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso é muito interessante o que o Toller fala, não é? Nós vivemos julgando, querendo mudar o outro. Nenhum de nós podemos mudar ninguém. Cada um é o que ainda está dentro do seu estágio de evolução. Cada um dá aquilo que conquistou. Eu não posso mudar o outro para que eu possa influenciar o outro de forma positiva, de forma proativa. Eu preciso realizar a minha autotransformação. Foi por isso que lá no templo de Delfos, no templo das pitonisas, na antiga Grécia, havia uma frase que eu considero profunda e que certamente é a ideia diretora do Poder do Agora, do pensamento do Toller, o autor desta obra notável. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Para que você conheça o universo, você precisa conhecer
os vícios mentais que você ainda possui e que ao longo da sua jornada pelos caminhos da vida, ao longo da jornada espiritual que eu sou, enquanto ser espiritual encarnado na Terra, vamos costurando, ou melhor dizendo, vamos realizando verdadeiras cirurgias espirituais e morais na profundeza da nossa alma interior, utilizando de um bisturi, cortando as nossas suturas negativas, realizando cirurgias nas nossas mentes viciosas. Quando Jesus, no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, Jesus iria afirmar: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente veja a Deus, é necessário retirar gradativamente as nossas mentes viciosas e dando espaço para a mente do amor, para a revolução do amor, como Toller vai falar mais adiante. Então, que possamos termos esta grande percepção. Quando ele diz assim, que o amor é um estado do ser. O que vem a ser o amor? O estado do ser. O estado do ser presente. E aí ele diz assim, não estar do lado de fora, está lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo e de nenhuma forma externa, na serenidade do estado de presença. Podemos, aí ele vai dizendo, não é? Podemos sentir a nossa própria realidade, sem forma e sem tempo, que é a vida que manifesta na sua vitalidade a nossa forma de ser, a nossa expressão do espírito para o corpo físico, não é? Então, o amor não está no externo, não está do lado direito, esquerdo, em cima, embaixo. O amor está em você. Você está mergulhado na divina presença do Criador, conforme Allan Kardec, ao formular a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? E os Espíritos responderam a Allan Kardec dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, meus queridos irmãos desta conceituada instituição espírita, todos nós, todas as formas de vida inteligente, desde uma simples bactéria até o ser mais complexo que somos nós, o homem já evoluído, o estágio em que nós nos encontramos, estamos mergulhados na essência divina do amor de Deus. Deus é pura manifestação divina do amor. Nós estamos envolvidos pela poeira cósmica, se assim eu posso me expressar de forma ilustrativa. Nós estamos mergulhados nessa substância elementar chamado amor, o campo gravitacional do amor. Então Toller vai dizer que essa serenidade do estado de presença, que podemos sentir a nossa própria realidade, o Toller vai dizendo isso, você é capaz de sentir a sua própria realidade, a sua autopercepção. E quando você começa a ter essa autopercepção de si, o amor começa a fluir de forma natural. E você começa a ter novos vislumbres, novas percepções de realidade que até então você não via, porque você não percebia que você é uma potência divina. Já nas considerações desta página, ele vai dizer: o que é Deus? A eterna vida única, debaixo de todas
as formas de vida. O que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em que nós estamos dentro. Todas as criaturas, portanto, está envolvida nesse campo gravitacional do amor de Deus, porque Deus é amor. Quando Simão Pedro perguntou ao Rabi, a Jesus, Rabi, como eu faço para sentir a presença de Deus na minha vida? E Jesus iria responder para Simão Pedro dizendo, és através da oração, Simão, que você vai sentir a presença do Pai em você. Portanto, quando nós entramos em estado de samadhi, em estado de meditação, em estado de prece, em estado de oração, começamos a alterar o nosso estado de consciência, alterar as vibrações psíquicas do terceiro andar do nosso superconsciente, é ter esta autopercepção de que Deus é amor e a mais pura expressão do amor de Deus se manifesta em mim, se manifesta em você. E mais adiante, o Toller, no livro O Poder do Agora, ele vai dizendo, o amor não é seletivo. Eu vou tornar a dizer, o amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Não torna ninguém especial, não é exclusivo. A exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Ele pontua que a exclusividade tem a ver com o amor do ego, porque o amor de Deus, o amor de Cristo é cósmico, é holístico. Deus é a mais pura expressão do amor. E não podemos dar adjetivo ao amor de Deus, porque Ele é amor. Agora, no nosso nível de ego, ele se torna exclusivo. O exclusivismo, não é? É relacionado ao nível do sentimento do ego que cada um de nós possuímos. Eu posso ter um tamanho do ego que pode ser diferente do outro. E é isso que o Toller está pontuando aqui. Não é? Pode haver uma pessoa que atue como o espelho do amor que você dirige a ela e que o devolva de modo mais claro e mais intenso do que outras. E se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode dizer-se que as duas têm um relacionamento amoroso. Portanto, o que ele está dizendo aqui é a questão do poder da sintonia, da sincronicidade de pensamento para com o outro, que vibra na mesma faixa mental, na mesma estrada mental que você transita. Porque nós vivemos nas estradas cósmicas da vida, cada um transitando na sua estrada, e muitos caminham na mesma faixa, na mesma vibração mental. E aí ele vai dizendo mais adiante que o vínculo que liga as duas pessoas é o mesmo vínculo que nos liga a pessoa sentada ao nosso lado no ônibus, ou a um pássaro, a uma árvore, a uma flor. Só o que diferencia é o grau de intensidade com que o sentimos. O grau de intensidade que eu sinto com o pássaro, o grau de intensidade que eu sinto ao sentar ao lado de um passageiro, o sentimento de amor que eu tenho pelos meus pais é um, o sentimento de amor que eu tenho pelo meu companheiro ou companheira é outra, o sentimento de amor que eu tenho por um amigo é outro, e assim sucessivamente. Porque isso ainda está dentro do nível evolutivo da criatura humana.
Mas Deus, ele é amor. Jesus foi o paladino do amor. O Cristo Jesus iria realizar a grande revolução do amor na mente e na consciência de cada um de nós. E aí ele vai dizendo assim: mesmo em um relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa mais real se destaca, algo além das necessidades doentias do casal. São momentos em que a sua mente e a do outro cedem por um curto período e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. O que é que ele quer dizer isso? Sobre as nossas mentes viciadas, né? Nós sabemos que existe a interferência mental um para com o outro. É o que nós chamamos de obsessão de encarnados para encarnados e vice-versa. Então, quando ele diz aqui mais adiante, se isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa, ou quando o casal está presenciando o milagre do nascimento, o milagre de uma criança, ou na esperança da morte, ou quando um dos dois está seriamente doente, ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nessas ocasiões, o Toller vai dizendo, o ser normalmente escondido debaixo da mente se revela e torna possível o verdadeiro entendimento de você mesmo. O verdadeiro entendimento é uma comunhão, a realização da unidade que é o amor. O amor, ele é indivisível, não se divide o amor. Você sente a permanência do amor. Normalmente, esse entendimento desaparece rapidamente quando você amplia o seu estado de consciência do amor. Então, logo a mente e a identificação da mente reaparece, deixando de ser quem somos e voltamos a buscar e a representar para satisfazer as necessidades do ego. Aí deixa de ser um verdadeiro amor. Foi por isso que Jesus afirmou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que você ame o próximo, é necessário que você ame a si mesmo. Tenha respeito por você mesmo, tenha dignidade, tenha amor próprio. Respeite a sua forma de ser. Tenha consciência das suas limitações. Ame a você mesmo de forma profunda, de forma incondicional. E quando você tem esse sentimento de amor e de respeito por você mesmo, agora sim você vai amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão dessas virtudes que você já conquistou dentro da tua alma. Então você pode oferecer amor ao próximo, porque você já está vivenciando este amor amando o próximo. Agora sim, amando o próximo, você vai amar a Deus. Porque para amar a Deus, você tem que passar por estágios de evolução da consciência do amor, dessa consciência holística, dessa consciência cósmica universal. Portanto, meus queridos irmãos, quando aquele autor Spencer Johnson, que escreveu um livro que também foi grande best-seller na década de 90, Spencer Johnson falava sobre o presente precioso, e que é exatamente o que o Toller fala sobre o poder do agora, o poder da mente. A história do presente precioso é a história de uma relação entre um senhor e uma criança. Essa criança visitava a casa desse senhor e a criança pedia a esse senhor um presente. E todas as vezes que a criança ia na casa desse senhor e dizia
quando é que o senhor vai me dar um presente? E o senhor respondia: volte amanhã que te darei o presente. E a criança voltou no outro dia para ganhar o seu presente. E o senhor iria lhe dizer: volte amanhã que eu vou te dar o presente. E a criança todos os dias voltava para ganhar o presente. E o senhor sempre repetia: volte amanhã. O tempo foi passando. Aquela criança virou um homem adulto e ele sempre buscava, agora já ancião, o presente que o senhor me prometeu já há muitos anos. E o senhor, já idoso, dizia: volte amanhã que eu te darei este presente. Aquela criança se tornou um adulto, já tinha constituído família, ele voltava na casa daquele ancião que já estava com a idade avançada. Já se faz mais de 40 anos que todos os dias eu venho à sua residência e você me promete o presente precioso. E aquele ancião já com 80 anos iria lhe dizer: volte amanhã, meu filho, que eu te darei o presente. Os anos foram se passando. Aquela criança, aquele jovem, que agora já era um homem de 70 anos, voltava na casa do velho senhor que já estava com a idade centenária. O velhinho com 100 anos e aquele rapaz com 70 anos que todos os dias ia à sua casa porque ele aguardava o presente precioso. Quando, na beira do leito de morte, aquele menino que agora já era um homem, já era um avô, perguntou: já se passaram 60 anos que todos os dias eu venho em busca deste presente precioso. E o senhor já está à beira da morte. Qual é o segredo do presente precioso? E o ancião, depois de 70 anos, iria responder para ele: o presente precioso é você viver o presente. Viva o presente. Viva o poder do agora, conforme o Toller coloca. O poder do agora, o presente precioso da vida, é você viver este momento, este ato da vida. Esse momento atual em que você está vivendo é o presente precioso da vida, que Deus lhe facultou para que você sucessivamente, a cada dia que desperta de um dia para outro, você viva o presente precioso. Essa foi a história, certamente, de Saulo de Tarso, que ao longo de 30 anos, ele teve um alto encontro, como Toller teve aos 29 anos de idade, o autor desta obra, O Poder do Pensamento, O Poder do Agora. Ele teve um alto encontro de espiritualização. Com Saulo de Tarso, aos 30 anos, na estrada de Damasco, ele viu a voz do Cristo lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento, ele cai em queda redonda do cavalo e ouve a voz do Cristo lhe dizendo: por que me persegue? Naquele momento, Saulo de Tarso se transformaria mais tarde no apóstolo Paulo de Tarso. Ele teve que cair literalmente do cavalo para sentir a presença de Deus, do Cristo Jesus na sua jornada. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a história de Saulo de Tarso reflete profundamente a capacidade que nós temos de realizarmos a grande revolução no nosso mundo íntimo. Que possamos refletir como somos capazes de transformar os nossos vícios em amor,
como Saulo de Tarso transformou. De perseguidor se tornou perseguido. E durante os últimos 30 anos de Saulo de Tarso, ele buscou, de certa forma, a sua autoconsciência, dominar o seu pensamento, direcionar o seu pensamento para a construção do bem comum para a humanidade. Que possamos, de fato, refletirmos no atual momento em que nós estamos vivendo, transformar as nossas relações de pensamentos negativos em relações iluminadas. Vós sois deuses, como Jesus afirmou. O que eu fiz, vocês são muito mais capazes de realizar. Portanto, meus queridos irmãos, façamos uma reflexão no que o autor desta obra, praticando o poder do agora, transformando as nossas relações viciadas em relações iluminadas, para que a gente mais tarde adentre o mundo de regeneração como seres iluminados. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão. Viver com alegria. Saúda o dia nascente com a alegria de viver aureolada pela gratidão a Deus. Cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Atravessar o rio dos problemas de uma para outra margem, onde se encontram as formosas atividades de engrandecimento moral, é a tarefa inteligente da pessoa que anela pela conquista da felicidade. Quando se abrem a mente e o coração à alegria, é possível descobri-la em toda parte, bastando olhar-se para a vida e ei-la jubilosa. Quando se adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que se é livre, mas essa liberdade é sempre conquistada pela ação, que se converte em bênção de amor. Eis porque o trabalho de qualquer natureza deve ser realizado com sentimento de amor, o que equivale a uma postura de liberdade em ação. Quando o amor se instala, a alegria de viver esplende como resultado da própria alegria de ser consciente. Sempre que possível, expressa a tua alegria de viver. Adapta-te, desse modo, às ocorrências existenciais, alegrando-te por estares no corpo, fruindo a oportunidade de corrigir equívocos, de realizar novos tentames, de manter convivências saudáveis, de enriquecimento incessante. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze-o onde te encontres e oferta-o a quem se te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Alegra-te com a vida que desfrutas e agradece sempre a Deus a glória de saber e de amar para agir com acerto. Joana de Ângeles.